Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Paz seja convosco. Hoje eu quero trazer uma mensagem poderosa para a sua vida, para que Deus possa abençoar a sua vida. Preste bastante atenção. Essa palavra que está no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Jesus, quando ele ia entrando na cidade de Jericó, diz a palavra de Deus que havia um cego mendigando. Quando Jesus ia chegando em Jericó, naquela cidade, o cego estava mendigando à beira do caminho. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ele estava sentado à beira do caminho, estava mendigando. Diz a palavra de Deus que, à medida que Jesus ia entrando na cidade, aquele cego, ele não enxergava, mas ele ouvia o barulho das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Porque onde Jesus ia, meus queridos, a multidão o acompanhava, porque a multidão queria ouvir Jesus falar. A multidão tinha sede da palavra de Deus e também das bênçãos que Jesus tinha preparado, tinha para dar àquelas pessoas. E havia um grande burburinho de pessoas, um falatório, multidão. Você sabe que onde tem muita gente, há muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e aquilo gerou um barulho. E aquele cego não enxergava, mas ele ouvia. E ele ouviu aquele barulho daquela multidão. E ele perguntou a alguém que estava ali perto, quem era, o que era que estava acontecendo ali? Por que o motivo daquele barulho? E alguém respondeu para ele, é Jesus que vem passando por aí. Meus queridos, quando aquele cego ouviu falar que era Jesus que estava passando ali naquele momento, ele começou a clamar por Jesus. Ele começou a gritar bem alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que aquele homem que era cego, miserável, vivia mendigando, ele viu ali em Jesus a oportunidade de mudar de vida. Ele não via, mas ele ouvia. E ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali. Por isso aquele homem começou a gritar, a clamar, porque talvez nunca mais ele tivesse uma oportunidade de encontrar Jesus. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aquele cego se encheu de fé quando ouviu que era Jesus que passava por ali e começou a clamar. Ele não queria de forma alguma perder a sua bênção, mas à medida que aquele cego clamava por Jesus, gritava bem alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ia passando, Jesus ouviu, mas Jesus não parou. Por que Jesus não parou? Porque ele queria ver até onde ia a fé daquele homem. E ele começou a clamar cada vez mais alto e as pessoas diziam para ele se calar para não incomodar o mestre, mas ele não se importava com o que as pessoas falavam. Ele não deixou que ninguém impedisse dele receber a sua bênção e continuou a clamar cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus, o vendo clamar, mandou chamar aquele cego e foram até onde estava o cego e disse, tem bom ânimo, o mestre te chama. E ele deu um salto e foi ao encontro de Jesus. Quando ele chegou aonde Jesus estava, levado obviamente por alguém, Jesus perguntou àquele cego, o que tu queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E diz a palavra de Deus, que Jesus abençoou aquele homem. Jesus olhando para ele disse, a tua fé te salvou. Amém? A fé daquele homem, a perseverança daquele homem, fez com que ele obtivesse aquilo que ele mais necessitava, a salvação e a libertação da sua cegueira. Vamos recapitular, vamos analisar o que essa passagem tem de rico para nós, tem de riqueza espiritual para nós. Aonde aquele homem estava quando Jesus vinha passando? Onde se encontrava aquele homem? Qual era a situação daquele homem? A situação física, a situação financeira, a situação social? Como era a vida daquele cego antes de encontrar Jesus? Aquele cego vivia uma vida miserável, mendigando, pedindo para poder se manter. Aquele cego vivia nas trevas, na escuridão. Era uma vida miserável, era uma vida desgraçada. Ele era, como diz a palavra de Deus,
pobre, cego, nu, literalmente e no sentido figurado. Aquele homem vivia uma vida desgraçada. Mas quando ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. Onde aquele homem estava? Ele estava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. Quando nós estamos à beira do caminho, quando nós estamos apenas na beira do caminho, nós não recebemos as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Nós só recebemos migalha quando nós estamos à beira do caminho. As bênçãos de Deus, elas só respingam em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele é bom. Que ele faz que o seu sol saia sobre os bons e sobre os maus. Deus abençoa as pessoas, porque somos todos criaturas de Deus e Deus tem responsabilidade com as suas criaturas. Mas as bênçãos especiais, a bênção da salvação, as bênçãos maiores Deus tem para aqueles que entram no caminho. Aquele homem apenas estava no caminho. Ele precisava entrar no caminho para que ele pudesse ser totalmente abençoado. E quem é o caminho? João capítulo 14, versículo 6 diz a respeito de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para que nós possamos receber a bênção de Jesus, nós temos que entrar no caminho. Aquele cego estava à beira do caminho quando Jesus passou, mas quando ele resolveu entrar no caminho, ele recebeu a bênção. A vida dele foi transformada. Ele teve a sua visão restaurada. E ele passou a louvar a Deus e a seguir a Jesus. Se você observar no final do versículo, no final da passagem de Lucas 18, a partir do 35, lá no finalzinho você vai ver que aquele cego, ele seguiu a Jesus. Ele saiu da beira do caminho e ele entrou no caminho. O caminho que leva ao Pai. O caminho que traz a salvação. A Bíblia fala de uma mulher, Ciro Fenícia. Ela era estrangeira. E quando Jesus estava naqueles arredor de Sidom, aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, foi ao encontro de Jesus. E ela começou a clamar, tal qual aquele cego clamava. Ela começou a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não ligou para que aquela mulher estava clamando. E os discípulos disseram para Jesus: mestre, despede ela, para que ela não venha gritando aqui ao nosso encontro. E aquela mulher, se aproximando de Jesus, ela pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Olha só, vamos analisar essa passagem. Jesus estava dizendo que o pão principal é para os seus filhos, é para aqueles que estão no caminho, não para aqueles que estão à beira do caminho. Quem está à beira do caminho só recebe respingos da bênção, só recebe migalhas da bênção. Essa passagem ela é bem enfática quando Jesus fala. Ela vem nos mostrar claramente que aqueles que são estrangeiros, ou seja, que não são do povo de Deus, que não entregaram a sua vida a Jesus, que apenas estão no caminho, na beira do caminho, recebe as migalhas. Quando Jesus falou para aquela mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela disse: é, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do dono. Olha só, ela estava se contentando com as migalhas. Ela recebeu a bênção, a filha dela foi liberta daquele demônio. Mas não se sabe se ela seguiu a Jesus, se ela entrou no caminho, como aquele cego. O cego, ele entrou no caminho. Ele não recebeu as migalhas, ele recebeu o melhor de Deus. E a Bíblia diz em Isaías: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor dessa terra para você, meu querido. Deus tem o melhor dessa terra para você, minha querida. Mas você precisa sair da beira do caminho. Você precisa entrar no caminho, que é Jesus. E quando é que nós estamos na beira do caminho? Quando apenas nós estamos ouvindo a palavra e não tomamos uma decisão por Jesus. Quando apenas a gente vai a uma igreja, ouve a palavra, mas não toma uma decisão por Jesus. Quando nós ouvimos a palavra, tomamos a decisão por Jesus e aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós saímos da beira do caminho e entramos no caminho que é Jesus. Encontramos a verdade e alcançamos a salvação. Que você pense nisso. Que você possa sair da beira do caminho e entrar no caminho,
Faça como aquele cego. Louve a Deus. Entre no caminho e receba a bênção que você tanto precisa. E eu não estou falando apenas de bênçãos materiais, porque essas são passageiras. Eu estou falando da bênção espiritual, a salvação que Deus tem para você através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês. Até uma outra oportunidade. Assine o meu canal, compartilhe essa mensagem para alguém que precisa entrar no caminho.